Opa! Salve, seu rico! Posso fazer uma pergunta pra você? Lógico. Se você fosse entrar num mega evento fechado, numa arena com mais de 200 carros, tipo que, como se quisesse ser um Mustang, mas se você não tivesse convite, você entraria com essa ou com essa gravata aqui, ó? Azuki, velho! O que você tá fazendo aqui? Toca aqui. Na puta ator, hein? Gostei da primeira interpretação. Você curtiu? Mas há 1 ano a gente tá pra marcar nossa janta, a gente não marca, eu sei, né, cara? Mas eu vim sem cachê porque eu gosto muito de você. Sem cachê, pô, obrigado. Você faz nos stories depois, divulga nós. Só um pouquinho, peraí. E aí, Sabrina, tudo bem com você? Thiago, eu quero um favorzão teu, tá? Eu tava pensando em aumentar os meus investimentos. Ai, mas eu morro de medo de fazer besteira. E se tem alguém que entende disso, é você. Sabrina com medo de fazer besteira? Isso aí tá com cara de trote. Mano, você vai confiar em alguém que trabalhou no Pânico, cara? Olha só, deixa comigo. Eu vou ligar pra um amigo e eu já te retorno. Pode ser? Então tá bom, Thiago, eu vou te esperar, hein? Sabe quanto custa cada turbante que ela ficar rendendo no Instagram da Zoe? Ajuda ela. Ô, Zuki, vai tocando pra Allianz Parque ali que eu não posso atrasar nem a pau, velho. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Ô, na boa, cara. Sério, você só fica mandando em mim, mas liga. Pô, vai tocando aí, Zuki. Tá bom, toca. Pera aí. Fala, Bente! Ó, tô com uma ideia. Por que a gente não monta um fundo de investimentos? Olha, a ideia é boa. Tem que ver como vai levantar essa grana inicial do fundo. Eu vou ligar aqui pra alguns contatos meus pra ver se a gente consegue botar de pé essa ideia. Quem será que eu chamo primeiro, hein? Lady Gaga. Lady Gaga? Pô, mas você tem o contato da Lady Gaga aí? Não tenho. Mas se quiser, eu te ajudo a entrar na casa dela. Pera, deixa eu ligar pra um amigo aqui. Fala, man! Fala aí, meu brother, o que você manda? Você quer ganhar dinheiro? Ô, louco, mais? Tô dentro. Me bota nesse fundo aí também, porque eu já cansei de gastar com obra. Você me convenceu, viu? Esse grupo aí que você tá montando é só a nata, hein, primo? Skin the game, pele em risco. Eu tô com a grana parada, mas não tinha pensado no fundo. Como é que eu posso virar um tubarão? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Ações no exterior, investimento em renda fixa nos Estados Unidos, uma carteira bem diversificada. Mas você não vai me fazer despertar às 4h30 da manhã, né? Gostei da proposta. Qual é a meta de rendimento? Vou precisar de uma ajudinha, porque se eu vacilar, 1,5 milhão vai embora rapidinho. É verdade que você tá montando um fundo de investimento só com gente top? Me conta mais um pouquinho disso aí que eu tô interessado. Fazer render dinheiro mesmo, eu sabia quando eu não tinha condição, né? Eu era pobre, aí eu sabia fazer render. Depois que o cara ganha dinheiro, você não sabe o que fazer. Eu, por exemplo, queria um negócio de água com gás na minha casa. Passar água com gás no copo. Eu vi na casa do Matheus Calma, achei bonito. Ô, Zuki, o carro tá parado, velho. Ele precisa chegar no Allianz. Ô, mano, A gente não saiu até agora. Você tá me zoando, né? Você achou que o quê? Ia dirigir pra você? Agora virei seu motorista, irmão. De todo lugar que eu invadi na minha vida, esse aqui foi o mais fácil, cara. Ô, Zuki, na boa, a gente é brother, mas eu vou ter que tirar daqui, eu preciso chegar lá, velho. Na boa. Vamos lá, vai. Ô, espera aí. Não, calma aí. Não vai dar pra eu ir, tá? Preciso ir. Tá bom, eu também, velho. Vamos lá, vamos. É sério, mas era uma brincadeirinha de impostor, O pessoal cara. tá esperando, Zuki. Você vai lá? Deus. Onde você vai? Tchau. Vai embora mesmo? Pô, missão quase cumprida aqui. Era só brincadeira, cara. Eu quero no evento. Eu quero no evento. Tô chegando no Allianz. Imagina só, puta, imagina se quando eu chego lá tem um monte de primo, tem 280 carros com um monte de primo dentro e quando eu chego, os primos estão malucos, buzinando sem parar, piscando a lanterna, loucamente ensandecidos. Nossa, se eu chego e isso daí acontece assim, um sonho realizado. Minha foto vai ficar bonita, hein? Pessoal, há 7 anos atrás, eu dei uma palestra para 2 pessoas, gente. Para 2 pessoas. Em 2018, eu fiz um evento para 800 pessoas, gente.
No ano passado a gente falou para 20 mil pessoas, gente, no Ibirapuera. E hoje a gente está no estádio. Olha isso! Tamo junto. Obrigado a todos. Perguntinha rápida aqui. Quem aqui acordou hoje antes das 5 dar uma buzinada? Muito bom. Muito bom. Isso está sendo muito especial para mim. E eu tenho certeza que vai ser muito especial para vocês também. Tá? Fique à vontade. A buzina é livre aqui. Diferente do trânsito, a conotação da buzina aqui é uma coisa muito positiva. Eu vou entender como vocês batendo palmas, ok? Cada buzinada são palmas. Isso vai me deixar muito feliz. Seguinte, antes de eu seguir compartilhando tudo que a gente preparou aqui para vocês, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tá? Primeiro de tudo, quem aqui investe pelo menos R$1, dá uma buzinada? Ok. Ok. Quem aqui investe em ações, dá uma buzinada? Renda fixa, dá uma buzinada? Tá. Quem investe no exterior, dá uma buzinada? Ok. Criptomoedas? Pirâmides financeiras? Oh, pessoal, tinha que ser você, né, cara? Mas do que se trata, né, o evento de hoje? Do que se trata esse momento tão especial, esse show, esse evento, esse treinamento, essa palestra? Esse show, ele se trata desses 3 grandes pilares, tá? Todos nós queremos algum resultado, e geralmente um resultado maior ou melhor. Só que para a gente ter um resultado diferente, um resultado melhor, a gente precisa ter ações diferentes. Só que isso é óbvio para as pessoas. Tomar ações diferentes para ter um resultado diferente é óbvio. Mas o erro que as pessoas cometem é que elas não entendem quais são as regras do jogo. Se a gente não tiver um entendimento perfeito de quais são as regras do jogo, a gente nunca vai conseguir tomar as ações e as atitudes corretas. E é por isso que o evento de hoje vai falar sobre as regras do jogo. As regras que você não pode desrespeitar e aquelas que você precisa respeitar. Tá? Então, por exemplo, quem aqui joga futebol? Dá uma buzinada aí. Ok. Imagina que no futebol, você é um artilheiro, você é o atacante, cruza uma bola para você, você pula e faz um gol de mão. Não vai valer, não é? Porque você feriu uma regra do jogo. Você, a não ser que você seja o Maradona, o gol não vai contar. Não vale, né? Você feriu uma regra do jogo. Se você for um zagueiro e vier alguém, um cara muito bom, ele vai te driblar e você não consegue pegar a bola desse cara, e você dá no meio desse cara, você vai ser expulso. E se você for expulso, você feriu as regras do jogo e é por isso que isso aconteceu. E na vida também existem as regras do jogo. E essas regras do jogo, elas são muito mais claras do que parece. Eu vou provar para vocês ao longo do dia de hoje. Só que, se eu quero entender as regras do jogo para tomar atitudes diferentes, é com as opções que a gente tem disponível, que a gente vai fazer escolhas melhores e a gente vai chegar no resultado que a gente busca. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? E por que a gente precisa entender as regras do jogo? Porque tem um conceito importante e milenar que é o conceito da maçã, que eu já falei tantas vezes para vocês. Quem aqui já ouviu falando do conceito da maçã alguma vez numa buzinada? Muito bom. O conceito da maçã é o seguinte: a gente tende a buscar o fruto. Eu busquei o fruto a minha vida inteira. O fruto é, por exemplo, você buscar o dinheiro, é você buscar a riqueza material, é você buscar alguma coisa física que seja consequência de alguma coisa. É como se a gente buscasse a maçã ao invés de buscar o que produz a maçã. E a sacada da maçã, e é por isso que hoje a maçã vira um grande símbolo do primo. E o conceito da maçã é o seguinte: se eu abrir uma maçã e parti-la no meio, eu sei quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas eu nunca vou saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque isso daqui é o que de fato a gente tem que buscar. É o poder divino da multiplicação, é a lei da semeadura. Muito mais me importa ter uma semente poderosa do que várias maçãs, que ao consumi-las, eu vou acabar com elas. É isso que a gente deve buscar. E a pessoa que busca a maçã ainda comete outro erro. O erro que ela comete é: vocês sabiam que a maçã não é um fruto? A maçã é um pseudofruto.
E se a maçã é um pseudofruto, você buscar a maçã significa que você está embarcando numa jornada que não é uma jornada, é uma pseudo-jornada. Você nunca vai chegar em nenhum lugar. É como aquelas pessoas que ganham na Mega Sena. E na maioria das vezes elas quebram e perdem tudo. É como aquelas pessoas que dão um golpe de sorte. É como aquelas pessoas que fizeram um bom relacionamento no trabalho, nunca construíram nada, tiveram um grande resultado e perderam tudo porque não souberam semear, só foram atrás do fruto. Só que esse conceito da maçã é um conceito que, ao aprendê-lo, quando alguém te explica, quando alguém chega para você e fala, foca nisso, ele faz sentido. Só que alguém precisa te dizer isso. E tem algumas pessoas que podem te ajudar a chegar lá. Tá? As pessoas, elas se alimentam de uma ilusão ao buscar o pseudofruto. E é isso que eu fiz durante muito tempo na minha vida, e é isso que eu percebo que a maioria das pessoas fazem. E é por isso que elas nunca vão encontrar nada, porque é só uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Só que, no conceito da maçã, quando você tem um mentor que te diz isso, você dá grandes saltos. Eu tive grandes mentores e dei grandes saltos. E a mentoria, ela pode te ajudar muito. A mentoria não é aquela mentoria necessariamente que você paga, não é isso. É o fato de você ter alguns mentores, pessoas que você confia, que já fizeram o que você quer fazer e podem te ajudar a chegar mais rápido. Então, tem uma passagem interessante, que é a passagem que eu ilustrei aqui em um filme que eu adoro, tá? Que é a passagem do mestre Yoda falando com Luke Skywalker. O mestre Yoda, ele é um grande mentor do Luke. Ele orienta o Luke, ele já passou pelas coisas que o Luke passou. E trazendo para o nosso mundo, eu quero lembrar vocês a história de Rei Salomão e Davi. Quem é que ouviu eu contando essa história no desafio alguma vez? Davi era um dos guerreiros mais poderosos que existia. Ele era um dos reis mais poderosos, um dos maiores conquistadores, uma das pessoas mais ricas da história, uma das pessoas mais sábias da história. E Davi estava conversando com seu filho Salomão. Salomão era muito novo. E o Davi, ele chegou para o Salomão e ele falou o seguinte: Salomão, tá vendo tudo isso que eu tenho? Eu tenho tudo que as pessoas buscam. Eu tenho edifícios, eu tenho riquezas, eu tenho o que eu quiser, eu tenho poder, eu tenho cidades, eu conquisto tudo. Tá vendo tudo isso? Vende tudo e compra sabedoria. Vende tudo e compra sabedoria. Só que Salomão era muito novo. Como que ele conseguiria entender um conceito tão amplo como esse? Até que quando Salomão fez 16 anos e ele assumiu como um rei, Deus chegou até Salomão num sonho e perguntou: Salomão, o que você quer? Eu te concedo um desejo. O que você quer? Salomão tinha 16 anos de idade. O que se passa na cabeça de alguém que tem 16 anos de idade? A pessoa pode querer mulheres, homens, festas, acabar com algum amiguinho que te incomoda, ter riquezas materiais, ter tudo, tudo, menos compreensão e discernimento para pedir pelo que ele pediu, que foi sabedoria. Há um tempo atrás, um dos primos, talvez um de vocês, me fez uma pergunta numa caixinha de perguntas no Instagram, e a pergunta foi assim: Salomão foi inteligente ao pedir sabedoria? Ou ele foi malandro? Porque faz sentido. Por que faz sentido? Porque se a gente entende que o que gera o fruto é a semente, então faz sentido a gente pedir a semente. E eu me questionei, continuei estudando e entendi que ele pediu isso porque ele foi mentorado por Davi, seu pai. Então quando a gente tem mentores, a gente consegue acelerar esse processo. E é isso que eu fiz ao longo dos meus últimos quase 10 anos. Procurar por mentores, me aproximar de pessoas que pudessem me ajudar a ter mais resultado, pessoas que pudessem me ajudar a crescer mais rápido e pessoas que me dessem direção. Google. Quem aqui usa Google pelo menos uma vez por dia? Liga o farol. Buzinaram por quê? Muito bom. Todo mundo, né? Todo mundo usa o Google. E a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês acham que existe alguma resposta que não exista no Google? Não existe. Não existe uma resposta que não tem no Google. No Google tem absolutamente tudo. Mas se no Google tem absolutamente tudo, o que falta para a gente então? Se todo o conhecimento está lá, se tudo está lá,
O que falta para a gente são os questionamentos. Para a gente ter a resposta certa, a gente precisa fazer a pergunta certa. E nem sempre a gente sabe qual é a pergunta certa. Qual a pergunta a se fazer, tá? E aqui estava eu, em um campeonato de kart, mas eu obviamente não era a pessoa que ganhou, eu era essa pessoa. Olha só. E eu estava aqui, né? Obviamente hoje eu tenho um pouco mais de coragem de mostrar essa foto, mas nesse momento eu definitivamente não estava me fazendo a pergunta certa. Eu estava fazendo a afirmação errada. A afirmação de que eu perdi, de que eu era um perdedor, de que o mundo não era justo, né? Ao invés de me questionar e perguntar: por que eu perdi? O que eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia crescer? Como eu posso evoluir? Eu não fiz as perguntas certas. Eu fiz as afirmações erradas, tá? E pensando nisso, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês que eventualmente não conheçam, tá? Para entender há quanto tempo vocês me conhecem, antes de entrar na minha história, quem aqui me segue em qualquer rede social há menos de 6 meses dá uma buzinada? Ok? Quem aqui me segue há menos de 1 ano dá uma buzinada? Quem me segue há mais de 1 ano me dá uma buzinada. Uau! Muito bom. Estamos entre primos de verdade aqui. Muito bom. Eu era um garoto normal, sou uma pessoa normal e que tem um conflito forte de que o tempo todo eu preciso me polir para que a mensagem que eu tenho para passar seja muito maior do que o mensageiro, né? Eu percebo que as pessoas que crescem, elas têm esse grande conflito. As pessoas que têm algum tipo de fama, as pessoas que têm algum tipo de grande resultado, elas entram nesse conflito. Algumas delas se acham muito maiores como mensageiros do que a mensagem. Mas o erro é acreditar que ao ser maior que a mensagem vai ser passada adiante. E ela não vai ser passada adiante. E eu quero que essa mensagem de hoje seja passada adiante. Então, para mim, pouco me importa o como eu estou vestido, o que vocês vão achar de mim, desde que a mensagem seja passada adiante. E a mensagem que eu quero que seja passada, ela foi sendo construída ao longo dos anos. Eu tinha 18 anos de idade e, como alguns de vocês devem saber, eu tinha um grande sonho, que era o sonho de investir na Bolsa de Valores e ficar rico, não é? Porque nos filmes de mercado financeiro as pessoas elas ficam ricas na Bolsa de Valores. Eu peguei R$5.000, meus pais me presentearam com isso, eu investi esse dinheiro e eu perdi tudo em uma semana. E é claro que hoje eu entendo que isso daí foi bom para mim, mas na época não. Na época eu sofri, porque eu não entendia que a repreensão feita e vinda pela natureza é algo positivo. A repreensão ela nunca é um ponto final, ela é uma vírgula, mas o sábio ama a repreensão, o tolo odeia a repreensão. Não tente repreender um tolo porque você vai trazer para você um insulto, mas repreenda um sábio, ele vai admirá-lo, ele vai crescer, ele vai evoluir e você vai crescer junto. E quando eu tinha 18 anos, eu tomei a decisão de estudar, entender, fazer a pergunta certa. Por que eu tinha errado? E eu fiz essa pergunta. E eu comecei a estudar, aprendi muito sobre o mercado financeiro e ao longo da jornada eu me apaixonei pelo mercado financeiro. E quando eu me apaixonei, eu entendi que eu precisava trabalhar no mercado financeiro. 7 anos depois, empreendendo, já que nenhum outro banco no Brasil quis me contratar, eu fui negado por todos os bancos de investimento que vocês possam imaginar. Eu abri meu próprio negócio e 7 anos depois, eu vendi meu próprio negócio. E quando eu vendi meu próprio negócio, eu atingi a liberdade financeira. E eu tinha um patrimônio investido que me rendia mais do que eu precisaria para sobreviver. Só que eu tomei a decisão de escalar mais ainda o meu negócio. E eu fui para a internet, montei o Primo Rico há mais ou menos 5 anos. E eu demorei 4 meses para atingir meus primeiros 100 inscritos. E nesse momento, a K editava todos os meus vídeos. Olha só, durante 1 ano ela editou todos os meus vídeos. Ou um pouco mais. Foi mais ou menos isso, amor? 1 ano? 1 ano.
E com o passar do tempo, eu comecei a transformar isso num negócio. A gente foi crescendo. 5 anos depois, hoje, a gente fala com mais de 15 milhões de brasileiros. E eu tenho um time que me apoia nisso. E eu apoio meu time de volta. E a gente seguindo uma jornada de aprendizado, uma jornada de evolução contínua e muito poderosa. E nessa jornada, eu tive alguns privilégios na minha vida. Privilégios de conhecer muitas pessoas boas. E a minha jornada passou a ser de entender por que essas pessoas tiveram tanto resultado na vida, como as pessoas podem crescer tanto e outras não. Por que algumas pessoas conseguem atingir um patrimônio tão grande? Por que algumas pessoas conseguem ter tanta liberdade, ter tanta satisfação, e outras pessoas são escravas da sua própria vida? E eu parti para entender um pouco disso. Conversei e conheci muitas pessoas de alto impacto e sucesso. Conheci muitos bilionários, conheci milionários, conheci pessoas que eram medalhistas olímpicos, conheci CEOs de grandes empresas. E eu comecei a evoluir cada vez mais. E eu parti numa jornada de continuar o legado de Napoleão Hill, que era o legado de entender qual seria o código da riqueza. Se eu pudesse criar um algoritmo que transformasse qualquer pessoa em alguém próspero e bem-sucedido, qual seria esse algoritmo? E eu comecei a juntar uma série de pilares que estavam presentes nas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Até que um dia, eu estava em Portugal, jantando com um amigo meu, Thiago Brunet. Ele falou assim: Thiago, você deveria ler a Bíblia. Eu falei: quê? Bíblia? Eu não quero não, cara. Ele falou: não, cara, é sério. Leia a Bíblia como um livro de mindset. Não leia sob uma ótica religiosa. E comece por Provérbios. Eu falei: cara, acho que não. Aí ele falou assim: Thiago, sabe qual é a palavra mais citada na Bíblia? Eu falei: qual, cara? Religião, fé, Jesus, Deus. Aí ele falou assim: não, dinheiro. Eu falei: dinheiro? Não é possível. Ele falou: é dinheiro, só que sob a forma de ouro, prata, riqueza, prosperidade, outras coisas. E aí eu comecei a avançar nisso e me interessei. Ele falou: Thiago, e a segunda palavra mais citada na Bíblia é citada 5 vezes menos do que dinheiro. Então leia, só que leia o livro dos Provérbios, porque lá você tem a mensagem que vem do homem mais rico da história. Eu falei: o homem mais rico da história? Tipo Jeff Bezos? Ele: não, Rei Salomão. Eu falei: Rei Salomão? Ele foi o homem mais rico da história? Ele falou: é o homem mais rico da história. Eu falei: mas espera, ele foi o homem mais rico da história, e todo o conhecimento e sabedoria acumulada de Salomão está registrada? Tudo isso está registrado? E está registrado há 4.000 anos, há tantos anos assim? Aí ele falou: é. Eu falei: então eu vou buscar a semente. Entende? Eu fui buscar a semente. E eu comecei a ler Provérbios. E aí eu decidi compartilhar isso com vocês. E eu fiquei chocado porque quando eu comecei a ler, eu comecei a cruzar isso com vários bilionários que eu conheci. Eu comecei a perceber o seguinte: cara, tudo que eu estou absorvendo desses caras já estava escrito antes. E funciona até hoje. Então são princípios. São como a regra da natureza. E isso deve ser respeitado. E eu decidi compartilhar com vocês o que para mim formou as regras do jogo, tá? E é o seguinte: ao ler Provérbios, o que eu percebi foi: você só tem 2 caminhos nessa vida, só 2. E esses 2 caminhos vão te levar ou ao sucesso e paz, ou à ruína e à vergonha. Você só tem esses 2 desfechos: sucesso e paz, ou ruína e vergonha. Só que esse é o resultado. Para você poder chegar no resultado, você precisa tomar as ações corretas. Então, se você seguir um caminho de sabedoria e respeitar as regras do jogo, você vai ser uma pessoa honrada, íntegra e generosa, e a sua consequência é ter sucesso e paz. Se você for uma pessoa tola e insensata, você vai trazer para você arrogância e orgulho. Isso vai te trazer ruína e vergonha. É isso que você vai trazer para você. E claro que a gente quer sucesso e paz. E como a gente quer isso, a gente precisa entender 2 conceitos importantes: o conceito de sabedoria e quais são as regras do jogo de verdade. Vale gol de mão? Não vale gol de mão? Quais são essas regras? Tá? E aí a gente começou a produzir essa apresentação para vocês. E a gente separou alguns pilares. E tudo isso que vocês estão vendo, vocês já receberam um mapa mental no carro de vocês, né? E o primeiro pilar e a primeira regra do jogo que deve ser respeitada é a ganância.
No caso, respeitar a ausência de ganância. E eu quero deixar tudo isso aqui como herança para vocês, porque eu quero que essa mensagem passe adiante. Não me importa se vocês falem que o Tiago passou isso para vocês, porque não é o Tiago. O Tiago é só um mensageiro que está tirando isso de outro lugar e passando para vocês. Eu quero que a mensagem sobreviva, tá? E nesse caso, eu quero começar mostrando uma coisa muito importante para vocês, tá? Que é o seguinte: eu separei algumas capas de revista, que talvez alguns de vocês já tenham visto em algum momento, em que eu mostro exatamente como a ganância funciona na prática, porque o ganancioso, ele não sobrevive. Aqui um exemplo, a gente está na capa de uma revista, no dia 25/5/1971, a Bolsa de Valores estava na máxima dela. Eu estou falando aqui de investimentos. E a Bolsa na máxima dela, uma capa de revista, tinha o título de A Multiplicação do Dinheiro, ou seja, o dinheiro crescendo e se multiplicando muito. O que aconteceu logo depois disso? A gente teve uma das piores quedas da história. Depois disso, no dia 9/2/1983, a Bolsa estava passando uma crise enorme, o mercado estava passando uma grande crise. E a capa da revista era A Crise. Logo depois disso, a Bolsa subiu. E depois disso, a Bolsa na máxima, e a gente tem uma capa de revista falando que está tudo bem, e ela cai de novo. E adivinha? E a capa erra de novo, e a capa erra de novo, e erra de novo, e erra de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela vai continuar errando. E até que agora, um pouquinho antes da nossa crise que a gente está passando agora, saiu uma outra capa, os Faria Limers, falando super bem de mercado, que todo mundo estava ganhando dinheiro, porque a gente acabou de vir de um mercado muito forte de alta. E logo depois disso, crise. Dava para prever? Talvez não. Provavelmente não. Mas talvez o mercado estivesse um pouco super avaliado e depois a bolsa caiu. E junto disso, capas internacionais também. Falando do Bull. Bull é o poder aqui de compra do mercado, falando da bolsa poderosa, e logo depois disso a bolsa caiu. E depois ali, quando a gente estava na mínima, dia 20/3/2020, uma capa dessa falando que o mundo fechou. E logo depois o mercado subiu de novo. Ou seja, a emoção, ela sempre é refletida ao contrário, no movimento das massas. Foi isso que a história nos mostrou. E é isso que a gente tem que aprender com a história, porque a ganância faz a gente se enganar, a gente perder alguns filtros. E eu vou mostrar mais um exemplo para vocês. Quem aqui já investiu em algum fundo de investimentos pelo menos uma vez na vida? Dá uma buzinada. Beleza. Veja só, aqui a gente tem um gráfico, uma linha azul e a linha laranja, que é o gráfico do Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores. E o fundo estava superior ao Ibovespa. E existia um histórico desse fundo e muito bem. E logo depois, olha o que aconteceu. Esse fundo caiu 113%. As pessoas que investiram nisso perderam mais dinheiro do que elas tinham aplicado. Elas tiveram que aportar dinheiro, porque essa gestão, ela operou alavancado, porque ela queria potencializar demais os ganhos dela. E existe um limite para isso. E aí, será que as pessoas aprenderam? Esse fundo veio de novo. 108% de rentabilidade contra 16% do Ibovespa. O que aconteceu? Esse fundo caiu de novo alavancado. 83% de queda. De novo operou alavancado aqui. E depois, mais uma vez, será que aprenderam a lição? Não. De novo operaram alavancado e quebraram. Mas a culpa não é da gestão do fundo. A culpa é das pessoas que viram isso acontecendo várias vezes e continuam querendo, conhecendo a estratégia do fundo, uma estratégia de operações alavancadas, se expor a esse tipo de coisa. Mas a ganância faz isso com as pessoas, faz a gente querer ter mais ganhos do que é possível ter. E esse geralmente é o desfecho. Então não se expõe à ganância. Eu quero contar uma história para vocês, muito importante, que é a história da parábola da mentira e da verdade. Alguém já ouviu eu contando essa história? Tá bom. Essa é uma das histórias mais poderosas que eu ouvi nos últimos tempos. Era uma vez a mentira e era uma vez a verdade. A mentira só contava mentiras e a verdade só contava verdades. Num belo dia, a mentira estava caminhando junto com a verdade. Ela olhou para a verdade e ela disse o seguinte: verdade, você está tão bela hoje,
E o tempo está tão bonito hoje. E a verdade pensou, será mesmo? Tem alguma coisa errada. Por que a mentira está dizendo isso se ela só conta mentira? Mas a verdade decidiu aceitar esse elogio de uma forma sincera. Passou um tempo, a mentira convidou a verdade para nadar. Falou, olha como está bonito esse lago, olha que gostoso, olha esse clima, vamos nadar. Bota a mão no lago. E a verdade botou a mão no lago. E quando ela colocou a mão no lago, ela falou, ué, mas está realmente boa essa água. E a verdade entrou no lago. Elas nadaram e se divertiram. Passou um tempo, a verdade abriu o olho e falou, cadê a mentira? E a mentira não estava lá. A verdade saiu correndo, saiu do lago, foi correndo atrás, foi até a cidade, chegou na cidade. Ela estava nua, como nessa foto. E nesse momento a cidade inteira repreendeu a verdade, porque ela estava nua, correndo pela cidade de uma forma que nenhuma outra pessoa estava. E nesse momento todo mundo repreendeu a verdade e pediu para ela voltar de onde ela veio, para o lugar que ela veio. Volte para onde você veio. Ela voltou. Ela fugiu com medo. Foi repreendida pela sociedade. E desde então, a mentira anda por aí, vestida de verdade. E essa mensagem, ela tem que ser carregada com vocês. Porque isso daqui é a ganância travestida de segurança. A ganância, ela se traveste de segurança. A ganância, ela te engana. E vocês sabem disso. A ganância é a mentira vestida de verdade. Então a ganância te conquista com agrados e falsa segurança. Essa é a mensagem mais importante da ganância. A ganância nunca chega até você e arranca tudo que você tem de uma vez só. Ela vai te agradando levemente. Ninguém entra, coloca todo o seu capital com muita confiança e perde tudo. Você coloca um pouquinho, ganha. Coloca um pouquinho, ganha. Coloca um pouquinho, ganha mais. Até você ficar tão seguro e confiante que não tem mais volta. E quando ela vai te agradando, ela vai te passando uma sensação de segurança. Só que quando passa todo esse momento e você perde dinheiro, você descobre que não era seguro, era uma falsa segurança. E essa é a mensagem de ganância que eu quero passar para vocês. Faz sentido para vocês, buzinado ou não? Respeitem as regras do jogo. Se eu tivesse respeitado essa regra, eu não teria quebrado aos 18 e não teria quase quebrado quando eu alavanquei meu capital e fiz o que esse gestor fez. Eu perdi quase tudo que eu tinha. Ainda bem que eu aprendi quais eram as regras do jogo ainda em tempo. E aprendam isso, se questionem. No meio de várias negociações, eu sempre me questiono. Eu estou sendo ganancioso? E quando eu sinto que eu estou, porque a gente é humano, a gente sente isso, eu pulo para trás, eu pulo fora. Isso é importante, esse é o meu filtro, tá? E esse é o segundo princípio, a segunda regra do jogo, que precisa ser respeitada. Riqueza versus pobreza. Qual que é o oposto de riqueza, gente? Grita para mim aí fora do carro, qual que é o oposto de riqueza, de verdade? Qual que é? Qual que é? Preguiça, gente. Preguiça é o oposto de riqueza. Não é pobreza. Está em livro dos Provérbios. E faz sentido. Faz sentido. Porque os preguiçosos, eles tomam decisões de não fazer alguma coisa, ao invés de fazer outra que seja muito produtiva. A preguiça é uma regra do jogo que você tem que respeitar. Você não pode ser preguiçoso, tá? Por exemplo, vou passar um exercício para vocês agora, tá? Peguem o celular de vocês, acessem os ajustes do celular de vocês, vão em tempo de uso e filtrem as suas atividades por redes sociais. Eu fiz e deixei um print para vocês. Vou dar um tempo para vocês entrarem aí. Eu percebi que eu passei na última semana 32 horas e 32 minutos em redes sociais, o que dá 4 horas e 38 minutos por dia em redes sociais, o que potencialmente é muito mais do que vocês. Quem passou menos tempo do que eu nas redes sociais, dá uma buzinada. Tá bom? Quem passou mais tempo do que eu, dá uma buzinada. Ok.
Poucas pessoas. A diferença, e é o que eu quero que vocês vejam, é que eu ganho dinheiro por estar nas redes sociais. A maioria das pessoas não. Tá errado usar rede social? Claro que não. Mas uma coisa é você acordar para ver as lives que a gente faz às 5 da manhã ou para consumir conteúdos que vão te fazer crescer. Outra coisa é você ficar rolando o seu feed no Instagram. Isso é preguiça para mim, não é? Então a gente sempre tem opções. Sempre. E esse poder de decisão que você tem é o que eu chamo de trade-off. Qualquer decisão que você toma, você renuncia a algo. Qualquer. E você precisa tomar cuidado com isso, porque o trade-off precisa ser sempre positivo. Isso aqui é uma linguagem de mercado financeiro. O trade-off, qual o trade-off? Qual o trade-off? Quando você abre mão de alguma coisa, você precisa escolher algo que te dê algum benefício relativo. E esse é o custo da preguiça nos investimentos. A preguiça, ela vai te deixar pobre ou vai te manter pobre. Ou se você é rico financeiramente, a preguiça vai te trazer para a pobreza. Porque não adianta você querer sair da pobreza se a pobreza não sai de você. E o que é a pobreza? A pobreza é a preguiça que não sai daqui de dentro. Lógico que você vai voltar. Esse é um exemplo simples. Se você investisse 10 mil reais, e você jogasse para 50 anos esses 10 mil reais, para você fazer uma projeção, para você entender essa dinâmica, 10 mil reais em 50 anos aplicados, com uma diferença de 0,1% ao mês, daria uma diferença de 1,5 milhão de reais. Esse é o custo da preguiça. Por que eu digo que é o custo da preguiça? Porque não é possível que alguém não consiga aumentar a sua rentabilidade em 0,1% ao mês. Tem que ser muito preguiçoso para não conseguir estudar e fazer isso. Vocês concordam comigo, sim ou não? Bom, tem que ser muito preguiçoso. Não dá. Tem que ser muito preguiçoso. Qual que é o remédio para a preguiça? A disciplina. O remédio para a preguiça é a disciplina. E qual que é o erro? As pessoas entram no erro de achar que a gente só pode começar alguma coisa quando vier a motivação, mas a motivação só vem depois de começar alguma coisa. Então, quando eu estou falando de redes sociais, enquanto as pessoas perdem tempo nas redes, elas deixam o dinheiro na mesa para outra pessoa pegar. Entende? Esse é o custo da preguiça, tá? E o outro princípio e regra do jogo que precisa ser respeitado é a tolice. A tolice, ela realmente é muito pejorativa. O que é a tolice? A tolice, ela tem dois conceitos. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, ou aquela pessoa que não sabe nada. Só que se a pessoa não sabe nada, ela é uma ignorante, a culpa não é dela. A culpa não é dela. Se você não aprendeu na sua casa a cuidar do seu dinheiro, a culpa não é sua. Você não aprendeu. E às vezes nem dos seus pais, porque também eles não aprenderam. Mas a partir do momento que você aprende, se você erra, você já não é mais ignorante. Agora a culpa é sua, porque agora você é um insensato. O insensato é aquele que sabe o que deveria fazer e ainda assim não faz. Esse é o insensato. Qual que é o remédio para a tolice? O conhecimento. Porque se eu não sei, eu sou ignorante, eu preciso de conhecimento. Se eu acho que eu sei tudo, eu só consigo achar que eu sei tudo porque eu não tenho conhecimento suficiente para saber que tem mais para saber. O conhecimento desbloqueia isso. Mas por que mesmo pessoas que são extremamente inteligentes, elas não conseguem aprender? Porque a maioria delas, muitas vezes, não é humilde. E uma pessoa desumilde, ela é arrogante. O arrogante não aprende. Porque você traz pessoas perto de você que são extremamente sábias e têm muito conhecimento, elas tentam te passar alguma coisa, elas te repreendem, elas te ensinam, elas falam, e você não absorve. Porque essa pessoa é aquela pessoa que já sabe de tudo. Vocês têm algum amigo que é esse tipo de pessoa que fala, não, eu já sei o que você está falando, já sei o que você está falando. Vocês têm algum amigo assim? Tem, não tem? Então não tem. É um tolo. É um tolo. E sabe o pior de tudo? Não adianta você tentar mudar essa pessoa, porque ela não vai mudar. Não adianta. Eu tinha dúvidas. Eu queria mudar o Brasil inteiro por completo. E eu fui repreendido por pessoas tolas em um momento da minha vida. E eu comecei a me questionar. Eu fui até a Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna. Eu falei, Viviane, estou com uma dúvida. Dá para eu mudar quem não quer mudar? Aí ela falou assim, não. Eu falei, não? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom. Então eu só vou falar com quem quer aprender. E é por isso que eu passei a mudar um pouquinho a minha abordagem. E não adianta você querer repreender um tolo. Só repreenda os sábios. Esse é um grande aprendizado. E quando a gente está falando de tolice, vocês vão achar cômica essa história. Mas Isaac Newton era uma das pessoas mais inteligentes da história. Isaac Newton. Até hoje a gente fala de Isaac Newton. Só que Isaac Newton quis se aventurar no mercado financeiro.
E olha o que aconteceu. Isaac Newton começou a investir ali para 1719. E ele comprou suas primeiras ações de South Sea Company. Comprou aqui ações, tá? Em 1719, investiu. Passou um tempo, ele ganhou dinheiro. E ele ficou feliz. Pô, ele ganhou dinheiro, tá feliz. Só que passou mais um tempo e os amigos dele compraram as mesmas ações que ele tinha comprado. E essas ações, elas continuaram subindo. E os amigos dele ficaram ricos. E nesse momento ele não podia aceitar isso. Ele não podia aceitar que amigos mais burros do que ele ganhassem mais dinheiro do que ele. Como ele poderia aceitar que pessoas mais burras do que ele ganhassem mais dinheiro? Mais dinheiro do que ele, que era uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Como? Não dava para aceitar isso. E nesse momento, ele foi tolo. Ele pegou o dinheiro dele, juntou com a ganância, investiu muito mais do que ele tinha investido. Ali, na última bolinha de cima, ele colocou muito dinheiro. E logo depois disso, essas ações desabaram. E quando essas ações desabaram, ele perdeu muito dinheiro, ele quebrou. E acho que, talvez aqui ele tenha de fato percebido qual era a gravidade da situação, né? E aqui, ele formulou a frase tão icônica dele, que é essa: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. E essa mensagem é importante para te mostrar que não importa quão inteligente você seja, você não vai viver se você não respeitar as regras do jogo. Não tem a ver com inteligência. Tem muita gente inteligente quebrando, tem muita gente burra ganhando dinheiro, tem de tudo. Mas você precisa entender quais são as regras do jogo. E essas são as regras do jogo. Você não pode ser um tolo. E para você desbloquear a tolice, você precisa do conhecimento. E para você absorver conhecimento, você precisa de humildade. Senão você não cresce. E isso te seduz. Esse é o ciclo de como todas as crises acontecem no mercado financeiro, em todos os segmentos do mundo. Todos os momentos do mercado, eles passam por otimismo. As pessoas ficam otimistas, depois elas ficam excitadas e elas ficam eufóricas. Eufóricas, não importa preço. E quando as pessoas não ligam mais para preço, é aqui que os tolos são seduzidos. É aqui que a gente fala: ué, esse é o momento, eu vou investir o meu dinheiro agora. E eles investem. Esse é o momento que os tolos são seduzidos. Só que eles investem num momento de euforia e a gente passa pela negação, porque os preços depois eles caem. O mercado é ciclo. O mercado é cíclico. A gente passa por uma negação, porque começa a cair, a gente fala: não é possível que vai cair. Ele cai mais, a gente começa a ficar com medo. Será que vai cair mais? E ele cai mais, a gente começa a entrar em pânico. A gente fala: meu Deus, eu não estou acreditando, não está caindo mais. E ele cai mais e você já não aguenta mais isso. Quem aqui passou por 6 circuit breakers nesse ano? Dá uma buzinada. Mas quem aqui aproveitou quando a bolsa estava lá nos 60 mil pontos? Dá uma buzinada. Quem aqui acha que eu agreguei em alguma coisa de comprar nesse patamar? Dá uma buzinada. Muito bom. Mas naquele patamar, tinham pessoas que estavam desassistidas, tristes, depressivas. Vi muitas matérias, inclusive, de suicídios no exterior. Trágica a situação. E nesse momento, as pessoas estavam desanimadas e depressivas depois disso. Não tinha mais o que fazer. E nesse momento, as pessoas jogam a toalha. Elas vão embora, elas desistem disso. Elas não entenderam como funcionam as regras do jogo. Elas não foram atrás de conhecimento. Elas não foram humildes para ir atrás de conhecimento. Foram guiadas pelo medo ou pela arrogância. Ou o ego estava muito grande, ou eram tolos. Ou às vezes até sabiam o que tinha que fazer, mas foram insensatas, porque aprenderam com a história que esses são os momentos que você aproveitou oportunidades. Mas não aproveitou porque o medo falou mais alto. E logo depois disso, a gente passou por um momento de esperança. E o otimismo, e depois o otimismo vira pessoas excitadas, euforia, e o ciclo acontece novamente. E você tem que tomar cuidado para não cair no conto da sedução dos tolos. Faz sentido para vocês, sim ou não? Show. Por outro lado, tem esse cara, chamado Stanley Druckenmiller. Quem conhece esse cara? Dá uma buzinada de verdade.
Pouca gente, né? Tá. Esse cara investiu junto com George Soros. Ele foi um dos maiores investidores da história, continua sendo. Só que ele tem uma peculiaridade. Ele previu a crise da bolha.com. Ele falou publicamente sobre isso. Existe uma crise, os ativos estão caros. Eu não acredito. Ninguém ouviu ele. O que ele fez? Ele vendeu as ações dele naquele momento. Só que, passado um tempo, as pessoas foram consultar a rentabilidade do fundo dele. Ele tinha 30% de retorno anual, com 30 anos de track record. O que aconteceu? Eles viram que o fundo dele tinha perdido dinheiro. Ele falou, ué, mas você não previu? Por que você perdeu dinheiro? É porque, na verdade, ele vendeu, ficou com medo de subir mais e comprou de novo. E aí ele perdeu dinheiro. Mas errar nunca é o problema, gente. Todos nós erramos aqui. Todos nós. Eu erro muito. O problema é o que você faz com o erro. E ele admitiu que errou. E quando você aprende com o erro, você só pode fazer isso se você tiver humildade. Se você não tiver humildade, você não aprende com o erro. E esse é o resultado. Ele está aqui na Forbes, 4,7 bilhões de dólares. E você nunca conseguiria fazer isso se você não fosse humilde e mantivesse uma arrogância que te faria cometer os mesmos erros. Então, não cometa esse tipo de erro. Não seja tolo, tá? E aceite a humildade. Humildade não é aquela humildade que alguns jogadores de futebol têm. Não é a humildade do, eu não jogo nada, é o time que joga. Não é isso. Isso aqui é uma falsa humildade ou uma falsa arrogância. Isso não é humildade. Humildade é, puta, eu sou bom no que eu faço, mas eu posso ficar melhor, eu posso aprender, me explica, me conta, eu quero crescer. Isso é humildade, tá? E aí, tem uma surpresinha para vocês, olha só. Pessoal, vocês viram os Primo Box que eu mostrei na live para vocês? Vocês viram? Eu tenho alguns Primo Box aqui. Olha só. Quem quer uma Primo Box, dá uma buzinadinha aí. Seguinte, vamos fazer um exercício. Eu vou pegar um flip chart para fazer um exercício com vocês, tá? Que eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Espera aí, deixa eu pegar um flip chart rapidinho. Vamos lá. Ó, presta atenção aí, gente. A gente tem alguns pilares muito, muito importantes. O primeiro pilar que a gente falou, quero que vocês retomem aí, foi o pilar da ganância. Segundo pilar foi o pilar da preguiça. Terceiro pilar foi o pilar da tolice. E o quarto pilar, na minha opinião, é um dos mais importantes de todos, tá? Gente, vocês estão prestando atenção? Dá uma buzinada aí, forte, bem forte. Ô, gente, vocês não estão prestando atenção, gente. Aquele é o Kaique, gente. Pô, vocês estão de sacanagem com a gente, hein? Dá uma buzinada pro Kaique, gente. Pô, vocês estão de sacanagem, hein? Valeu. Caicão, né? Finge que trabalha, mas só o Gui que edita os vídeos. Fazer o quê? Então vamos continuar. Conselheiros é o nosso quarto pilar. Esse pilar, para mim, é um dos mais importantes que tem. Por que esse pilar é mais importante? Porque aqui você deixa de errar onde as outras pessoas já erraram, gente. Você não comete as mesmas cagadas, os mesmos erros que os outros já cometeram. E eu já evolui muito na minha vida porque eu recebi conselhos valiosos, tá? Então, antes de eu contar para vocês um conselho que eu recebi, eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu com esse cara, David Shaw, ou Shaw. Eu duvido que vocês conheçam esse cara. Quem conhece de verdade, liga a lanterna aí. Ninguém conhece, né? Tá bom. Ok. Esse cara é o seguinte, ele formou um conceito, né? Aplicou um conceito, na verdade, que eu peço para vocês aplicarem o tempo todo, que é o conceito do mastermind, né? O conceito da mente mestra. E esse cara se juntou com mais uma pessoa para vencer na vida.
esse cara é um dos maiores jogadores de blackjack da história. Aquele jogo no cassino, né? Só que, por mais que ele fosse um dos maiores jogadores da história, ele era um dos piores jogadores emocionalmente falando. Ele não conseguia se controlar. Ele perdia tudo depois. E ele se juntou com um amigo e deu 10% para esse amigo. E a única coisa que esse amigo tinha que fazer era tirar ele de uma mesa de blackjack na porrada, quando ele estivesse muito confiante. E de fato, ele tirava ele na porrada. Arrancava a camisa, rolava uma baita briga. Eles iam pro café e aí ele refletia e falava: ufa, que bom que você me tirou, vamos de novo. Porque ele era muito bom no jogo, um amigo dele fazia o controle emocional, mas o David não conseguiria se controlar emocionalmente e o amigo não conseguiria ganhar no jogo. E juntos eles formavam algo maior. Eles conseguiam um resultado que sozinhos eles não teriam. E aqui eles formaram um conceito de mastermind. E aqui eles tinham então um ao outro como conselheiros. E isso daqui ajudou-os a crescer. Só que uma parte dessa história talvez vocês conheçam, porque esse cara era um artista. Ele fazia arte, né? E um dia um cara chamado Mark Zuckerberg chamou esse cara para pintar a parede dele. O Mark não tinha dinheiro para pagar e falou assim: toma aí umas ações. Esse cara aceitou as ações, que viraram depois 200 milhões de dólares. Olha que louco. Mas o foco dessa história é o que ele conseguiu construir com o amigo dele, que fez eles vencerem de uma forma que eles não conseguiram vencer sozinhos. E falando de conselhos, eu quero passar para vocês um conselho que eu recebi importante. Deixa eu contar a história desse conselho que eu recebi desse cara incrível, que eu admiro muito. É o Guilherme Benchimol. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi o momento em que, de fato, eu tive uma aprovação pública, né? Fui envolvido numa polêmica. As pessoas soltaram na mídia que eu estava quebrado, né? Que eu não tinha dinheiro, que estava tudo dando errado na minha vida e tal. Isso no momento que eu investia meu dinheiro publicamente, as pessoas viam que eu tinha alguns milhões de reais públicos investidos. Mas as pessoas não queriam se ater a isso. Elas queriam zombar. E aí até quando os zombadores se contentarão com a zombaria, né? Aquela história toda. E aí nesse momento, eu lembro que eu estava sozinho, eu fazendo palestras, né, ao redor do Brasil. Ano passado eu dei mais de 100 palestras pelo Brasil. E num desses momentos eu estava sozinho num quarto de hotel. E aí uma repórter me ligou. E quando a repórter me ligou, eu fiquei assustado. Eu ia subir no palco, eu ia fazer 2 sessões de um show, gente. E isso me consumiu. Porque eu não conseguia saber o que estava acontecendo, qual era a repercussão do que estava acontecendo. Que eu tinha perdido um apartamento. E meu Deus do céu. Eu estava magoado, mas não tanto ainda. Até que eu entrei nas redes sociais. E eu vi que o meu nome entrou no Trending Topics do Twitter global. Era um dos assuntos mais comentados do dia. Eu fiquei no chão. Isso de fato foi um movimento muito difícil na minha vida. De fato, muito. E isso foi se prolongando por vários dias. Tive muitos amigos, muitas pessoas, muitos empresários, muita gente que me defendeu. E tive muita gente, que me atacou. Teve de tudo. Eu não sabia como terminar isso daqui. Quando que isso daqui iria terminar? Quando que isso daqui ia acabar? Até que eu cheguei para esse cara e falei: Bente, me ajuda. Ele falou: claro, eu já passei por isso. Eu falei: você já passou por isso? Ele contou uma história de quando ele, que é CEO da XP Investimentos, foi hackeado e quiseram extorquí-lo. E os clientes ficaram magoados porque isso vazou e tudo mais. E o que ele fez foi ser humilde. Ele pediu desculpas e disse que iria ajudar qualquer cliente que sofresse algum problema. Isso resolveu a situação. Então ele virou para mim e falou: Thiago, peça desculpas, porque alguém você deve ter magoado. E eu aceitei as desculpas dele, por um único motivo: porque ele já tinha passado por isso e porque ele era uma pessoa que eu respeito. E eu publicamente pedi desculpas. E o que aconteceu? Esse assunto encerrou imediatamente. E tudo isso porque eu tinha um conselheiro. Um conselheiro que já tinha passado pelo que eu estava passando e alguém que chegou onde eu gostaria de chegar. Então os conselheiros, eles são muito importantes porque te ajudam a chegar mais longe. E quando a gente fala de conselheiros, a gente também fala das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão próximas de você, né?
E essa moça que está aqui, vem cá, é a moça que está próxima de mim. Toda vez que a gente faz um evento do Primo, eu faço questão de chamar a Cá no palco, porque quando a gente começou o Primo, a gente fez porque ela incentivou, né? Eu era um cara do Excel, eu era o cara da gravata, e eu não achava que eu podia me comunicar bem. E aí ela me incentivou, editou os vídeos, me gravou. Brigávamos muito pra gravar, né, amor? Mas deu certo. Então ela me incentivou, e até hoje, quando eu tô mal e quando eu tô bem, ela tá do meu lado. E é muito importante você ter alguém do seu lado. Do lado, não atrás, do lado, para te ajudar nos momentos que você sempre precisar, e que você também ajude essa pessoa em tudo que ela precisar, tá? Então, amor, obrigado. Valeu. Vamos lá, vamos partir aqui, vamos continuar. Regra do jogo: imediatismo. Essa é uma regra do jogo que precisa ser respeitada. Eu quero que vocês foquem nisso aí. Os homens mais ricos do mundo. Eu separei alguns dos homens mais ricos do mundo, tá? Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, Amancio Ortega, Larry Ellison e Michael Bloomberg. O que esses caras têm em comum? Fala aí. Ah, é isso que eles têm em comum? Cabelo branco, né, gente? O que os homens mais ricos do mundo têm em comum, geralmente, é o cabelo branco. Se você for puxar a lista da Forbes e pegar os homens mais ricos do mundo, eles têm cabelo branco. É o que eles têm em comum. Porque o processo do enriquecimento leva tempo. O processo do crescimento em qualquer área da vida leva tempo. Em qualquer área. Tá? Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Assista esse vídeo rapidinho. Aqui a gente tem uma semente de feijão. E quando você planta uma semente de feijão, o que acontece é que antes de essa semente crescer para fora, ela cresce para dentro. As raízes dela crescem antes de ela crescer para fora. Então qualquer processo de crescimento, ele vem de dentro para fora. A gente precisa primeiro aqui dentro entender quais são as regras do jogo. Quem a gente é, onde eu quero chegar. E depois disso, olha como ela cresce. Mas primeiro é aqui dentro. Depois é fora. E a segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente já sabia que aquela semente iria virar um negócio desse. Mas mesmo sabendo, e mesmo essa semente já sendo esse algo maior, isso precisa de tempo. Então, você já pode saber de várias coisas, não por isso você merece ter agora, mas é um processo. Por isso que eu sempre digo que ter dinheiro é diferente de ser rico. Porque quem tem dinheiro quebra e não produz mais. Quem tem dinheiro, por algum acaso, por alguma eventualidade da vida, não mantém isso. Perde e entrega tudo de novo. E você primeiro cresce dentro, depois fora. Tá? Isso é o que eu quero passar sobre imediatismo com uma lição simples da sementinha do feijão. Tá? E o que eu entendi aqui? O que eu entendi foi o seguinte: Henry Ford fundou a Ford. Algo grandioso, algo que mudou a história dos Estados Unidos e talvez do mundo. Mas, antes disso, ele foi um perdedor. E tá tudo bem. Ele fracassou várias vezes. E o fracasso faz parte do jogo. Você deve ter fracassado várias vezes e você está aqui. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo fracassaram várias vezes e criaram várias coisas grandes. Se você pegar a história do Henry Ford e você pegar o momento anterior a ele fundar a Ford, ele tinha acabado de ser demitido da Automobile Detroit Company. Ele foi demitido. E naquele momento, como estava a cabeça dele? Como que o mundo olha para ele? Alguém que fracassou. Só que fracassar não é ser fracassado. O fracasso, como eu já disse, é uma vírgula, não é um ponto final. Só que nesse momento, a nossa cabeça prega uma grande peça na gente. Existe um conceito que o nosso lado negativo aplica dentro da gente, que acaba com algumas pessoas e não tem volta. É o conceito da distorção do tempo. Por quê? O fracasso é momentâneo, não é eterno. Mas algumas pessoas
deixam o efeito da distorção do tempo fazer algo negativo na sua cabeça, que é distorcer o tempo do fracasso e jogar isso para o longo prazo. Só que se a gente distorce o tempo do fracasso e joga isso para o longo prazo, logo a gente é fracassado. Então, quando a gente distorce o tempo, a gente ressignifica a realidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque o fracasso faz parte do processo. O fracasso é a natureza te dizendo que esse não é o caminho. Henry Ford fracassou. Não deixou o tempo ser distorcido dentro da cabeça dele. Não deixou o fracasso ressignificá-lo. E logo depois ele fundou a Ford. Ele continuou. O fracasso é a natureza falando assim, cara, não é por aqui, vem por aqui. Não é por ali, é pelo outro lado. É resiliência, gente. As pessoas erram muito no termo de resiliência, muito. Quando eu viajei o mundo, gravando um documentário chamado Código da Riqueza, eu conversei com um monte de gente, ao redor do mundo. A palavra mais citada, eu levantei, foi resiliência. Aí quando você pergunta para qualquer um, o que é resiliência? As pessoas falam, resiliência é você tentar até conseguir. Não é. Não é. Porque resiliência não é você pegar sua cabeça e tentar dar na parede até você quebrar. Não é, sua cabeça vai quebrar primeiro, antes da parede. Resiliência é você tentar coisas diferentes até chegar no seu resultado. Então, quando você tentar algo diferente, você não sabe, você tem uma hipótese de se vai funcionar ou não. Mas geralmente, você vai errar. E quando você erra, a natureza fala para você assim, não é por aqui. Quando eu quebrei aos 18 anos, a natureza falou, não é por aqui que você vai enriquecer, Thiago. Eu estudei e entendi, não é por aqui, é por aqui. Não deu certo de novo. Aí eu vim por aqui, até que funcionou. Então a natureza fez comigo várias vezes. E não só com Henry Ford, mas também com Walt Disney, a mesma coisa. Tá? Então esse conceito é mega blaster importante. Porque quando a gente fala de imediatismo, qual que é o nosso principal inimigo? O instinto animal. Esse daqui é o seu principal inimigo. Porque ele joga contra você. O instinto animal, ele é imediatista, cara. Ele é imediatista. Ele quer que você coma agora, que você faça tudo agora, que você gaste seu dinheiro agora e que você não guarde pro futuro. Só que lembra só, eu estava com o Robert Kiyosaki conversando um tempo atrás, cheguei à conclusão de que nas finanças pessoais, o maior erro é tentar antecipar seus sonhos. Ou seja, você deixar se entregar pelo instinto animal que a gente tem dentro de nós. Porque a gente não tem dinheiro, a gente vai e faz alguma coisa. Existem ferramentas como bancos que emprestam dinheiro pra gente. E a gente realiza esses sonhos que são falsos. Porque a gente passa a nossa vida pagando conta. Pagando conta. Não são sonhos de verdade. Quando a gente tenta antecipar um sonho, esse sonho vira um pesadelo. E um pesadelo, ele te consome até o fim, gente. Eu já passei por algumas coisas dessa, mas pior, conheço gente que já sofreu muito mais com coisas dessa, tá? O instinto animal, ele não quer que você viva. O instinto animal, ele quer que você sobreviva. É completamente diferente. Ele quer economizar energia, ele quer que você descanse, não quer que você fique se exercitando, ele quer que você relaxe, que você economize, que você não faça nada, que você realize tudo agora. E toma cuidado, tá? Exemplo matemático aqui. Will Smith e Lady Gaga. Vamos pensar que o Will Smith, ele começa a investir aos 19 anos de idade, ele investe dos 19 aos 26 anos, R$2.000 por ano. Mas dos 26 anos até os 65, ele não investe um centavo. E a Lady Gaga, dos 19 anos aos 26, ela não investe nada, mas dos 26 anos até os 65, ela investe R$2.000 por ano. Lady Gaga vai investir por 40 anos. Will Smith vai investir por uns 8 anos. Então Will Smith despendeu muito menos dinheiro, mas hoje. Lady Gaga investiu muito mais dinheiro, mas amanhã. Quem vai ter mais dinheiro? Will Smith. Ele gastou dinheiro por 8 anos, Lady Gaga por 40 anos, e ainda assim ele tem mais. Esse é o poder do hábito de delayed gratification, de você postergar a sua gratificação. Isso é importante, tá? E esse outro hábito é extremamente importante. Diligência. Vocês conhecem aquela história? Vocês conhecem alguém que, ou já ouviram falar de alguém que ele mentalizava muito, ele pensava muito, ele queria muito que alguma coisa acontecesse, ele fazia muito pensamento positivo, ele dormia pensando, refletindo, torcendo, fazendo esforço, e aí de manhã magicamente aconteceu alguma coisa na vida deles? Você conhece? Dá uma buzinada. Eu não conheço. Eu não conheço. Ninguém. Eu não conheço. Porque não é assim que funciona, gente. Desculpa. Isso daqui é historinha. Ficar pensando positivo, tal, ajuda, é claro. Você encarar a vida de uma forma otimista e positiva vai te ajudar. Mas não vai te trazer tudo.
O que te traz tudo é a diligência. A diligência é você enfrentar todas as tarefas que você tem, seguindo esses 5 pilares. Sendo persistente criativamente, que você poderia traduzir para a resiliência. É você ser persistente, você continuar persistindo, mas sendo criativo. Ou seja, você pensando em formas novas para tentar chegar no mesmo resultado. Ser persistente. Segundo ponto, qualquer coisa que você for fazer, você precisa fazer um esforço inteligente, porque você tem esforço burro. Você tem esforço burro, pô. Não adianta você passar muito tempo na sua vida fazendo esforço, só ir cansando e suando, e vangloriando isso daqui, e achando que é nobre você só fazer esse esforço, porque não é o esforço que vai te trazer nada, gente. O esforço faz parte do processo, mas é o mérito que vai te trazer o resultado. Não é o esforço. Então, você precisa transformar o esforço em algo inteligente. Então, se você aplicar todos os pilares da diligência em qualquer negócio que você fizer, isso sim vai te trazer resultado. Não é pensar positivo, não. É fazer planejamento, é se planejar. Cara, a gente está planejando esse evento há um bom tempo. Vocês viram a introdução desse evento? Olha os kits que vocês receberam, as apresentações, todo o time, as gravações, tudo. Isso daqui foi planejado, não foi do nada. Você precisa de planejamento em tudo que você for fazer, porque se você se planeja, você está preparado. E durante a crise, você vai tentar se preparar quando a bolsa tiver 60 mil pontos? Não. Você já precisa ter uma estratégia do que fazer antes disso. Eu construí a minha arca dos investimentos. Eu estava preparado. Não sabia o que ia acontecer, nem se ia acontecer, mas eu estava preparado. Porque eu estava planejando. Eu tinha planejado já o que eu faria se acontecesse tal movimento. Isso é importante. Depois, honestidade. Não adianta você fazer tudo isso se você não for ético, porque a ética, ela te permite passar no filtro do tempo. Uma pessoa antiética, ela vai gerar inimizades. A mentira não vai construir um futuro para você sólido. A mentira vai construir um futuro falso. Em algum momento você vai perder tudo que você tem. Tudo. Porque alguém pegou a sua mentira. Porque você foi antiético. Porque as notícias se espalham rápido e porque você vacilou. Você mentiu? Acontece. Mas se você não aprender com isso, talvez você não consiga viver nunca na sua vida. Você vai ser um sobrevivente nesse mundo. E qual é a graça disso? E depois, longo prazo. Não existe diligência envolvida com imediatismo. Você precisa pensar sempre à frente. Sempre no longo prazo. E eu quero agora que vocês olhem para esse vídeo e que vocês entendam o como a gente é pequenininho aqui na Terra, gente. A gente é muito pequenininho, né? Quem concorda dá uma buzinada. A gente é muito pequenininho, gente. E eu me deparei com um conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é o conceito de Hevel. Tudo é Hevel. Hevel é como o vapor. Você vê, você não consegue pegar. É como a vida. O sábio vai morrer, o pobre vai morrer, o rico vai morrer. Todo mundo vai ter um fim. Todo mundo. E quando a gente começa a entender o quão pequenininho a gente é, e que
tudo vai ter fim e que existem as exceções, que tem gente boa se dando mal, que tem gente ruim se dando bem, eu me questiono, para que levar a vida tão a sério? Para quê? E esse é o conceito de Havel. E quando você aplica o conceito de Havel na sua vida, você tem dois grandes benefícios. E eu tenho vivido dois grandes benefícios na minha vida. São os benefícios de lidar com o fracasso e lidar com o sucesso material. Porque se você aplica o conceito de Havel, você não vai levar o fracasso tão a sério. Fracassou, e daí? Vai de novo, inventa, vai pra cima, não para. Qual o problema? Fracassou, e daí? Não leva tão a sério. Se você tem um problema e pode resolver, legal. Se você tem um problema e não pode resolver, para que você vai estressar? E do outro lado, o sucesso material. Porque o sucesso material, ele pode te fazer se sentir muito mais do que você é. Pode te subir a cabeça. E o sucesso material não é ruim. Ele é ótimo, ele é bom, ele te dá poder e liberdade. Mas, da forma errada, você pode se deixar contaminar por isso e achar que o sucesso material é um fim, não um meio. E se você entende que, não vou levar isso tão a sério, você entende que isso não vai acontecer na sua vida. O sucesso material não vai te consumir, porque tudo é Havel. Então, se você aplicar esse conceito, você tem dois benefícios. O fracasso não vai te machucar e o sucesso material não vai te subir a cabeça. É isso que eu tenho aplicado na minha vida. Eu queria passar uma história para vocês para finalizar isso, que é a história de Sócrates. Sócrates foi um dos grandes pensadores do nosso mundo e ele não se conformava com as afirmações que existiam na época dele. As pessoas afirmavam as coisas, mas para ele não. Para ele precisava fazer a pergunta certa. Ele ia atrás da pergunta certa, porque ele queria procurar respostas e fazer mais perguntas. Ele queria evoluir. Ele queria mais sabedoria. Mais e mais sabedoria. Mas na época dele, isso não agradou as pessoas. E as pessoas resolveram acabar com a vida de Sócrates. Sócrates morreu. Essas pessoas acabaram matando Sócrates. E o que aconteceu aqui é que essas pessoas, elas optaram por, ao invés de assassinar a sua própria ignorância, assassinar a sabedoria alheia, que é o que Sócrates estava tentando trazer para o mundo. E o que eu não quero que aconteça aqui com vocês é isso, é que vocês sacrifiquem a sabedoria, que vocês não busquem sacrificar a ignorância interior que a gente tem, que vocês deixem de buscar a sabedoria. Então eu gostaria do fundo do meu coração que vocês pudessem levar essa mensagem adiante. Não o mensageiro, mas que vocês levassem essa mensagem e que essa mensagem pudesse iluminar a vida de todos vocês, da família de vocês e de que todos estão ao redor de vocês. Muito obrigado, gente. Convidar aqui no palco uma pessoa que é extremamente admirada por nós. Admiro demais essa pessoa. Então eu queria que vocês aplaudissem através de grandes buzinadas Isadora Pompeu e Ananiel. Eu digo assim pra ele: Ei, pai, olhando pra você me lembra
deixou. Eu sei que sempre esteve aqui